40 mil toneladas por ano e uma gama de aplicações comerciais de perder de vista. Presente em diferentes situações do dia a dia, o chamado poliestireno expandido, mais conhecido como isopor, serve de matéria-prima para uma infinidade de produtos. Tecnicamente, o EPS é definido como um termoplástico derivado do petróleo que é expandido com a utilização de um hidrocarboneto. Na prática, a explicação é bem mais simples. 2% de plástico acrescidos de 98% de ar. A fórmula tem garantido o sucesso de empresas dos mais variados portes que utilizam o produto. Mas até bem pouco tempo, o que sempre foi sinônimo de lucro para a indústria, virava prejuízo nos aterros sanitários. Foi então que os ambientalistas começaram a se perguntar o que fazer com a sobra de um material que, uma vez descartado, poderia levar mais de 150 anos para se decompor. Pesquisadores de Santa Catarina foram buscar a resposta e descobriram a equação perfeita para solucionar o problema. Estamos na linha de produção da maior transformadora de EPS da América Latina. Fundada há mais de 50 anos, a empresa é líder nacional no mercado de embalagens de isopor. O grupo tem sede em Joinville, no norte catarinense, e além de Santa Catarina, opera em outros 6 estados brasileiros. Daqui saem, em média, 1.400 tipos diferentes de produtos, como embalagens, conservadoras, caixas para frutas e produtos para a construção civil. A lista é grande e a produção não para. Hoje, a empresa transforma algo em torno de 18 mil toneladas de isopor por ano. Material que até bem pouco tempo não tinha outro destino na hora do descarte senão os aterros sanitários. A conta que não fechava era um problema que pedia solução. E foi em busca de uma equação que não tivesse sobras que a direção da empresa propôs um desafio a um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de mais de um ano de pesquisas, eles chegaram a um quociente animador. Desenvolveram uma fórmula onde 20% do isopor descartado podia ser misturado a 80% de estireno, formando um novo EPS. A reciclagem do isopor solucionou não apenas um, mas vários problemas de uma única vez. Não contamina o solo, o ar, a água e, principalmente, não destrua a camada de ozônio. Além disso, o Brasil perde bilhões de reais por ano em possibilidades não aproveitadas na reciclagem do seu lixo. E também me reciclando, você estará ajudando a prolongar a vida útil dos aterros. O audiovisual de caráter educativo, assim como a cartilha distribuída a estudantes da região, foram algumas das ferramentas criadas pela empresa para fazer dos jovens multiplicadores da ideia. Além deles, todos os envolvidos na cadeia se somaram à iniciativa. Passaram a separar o EPS e, depois de descartado, é trazido de volta para a empresa por iniciativa dos parceiros ou da própria comunidade, que pode depositar o material em compartimentos como este. Com a chamada logística reversa, a empresa ampliou os percentuais de reaproveitamento. Desde a implantação do programa, foram recicladas mais de 30 mil toneladas de EPS. Muito antes das obrigações legais que obrigam a fazer esse tipo de coisa, a gente já vem fazendo isso porque achamos que é a nossa parte no desenvolvimento equilibrado da nossa empresa. E nós não temos só preocupação com relação ao meio ambiente, mas com a formação de pessoas, o desenvolvimento interno e treinamento dessas pessoas. Quer dizer, então a empresa tem no seu DNA essa filosofia, obviamente, de crescer, de se desenvolver, entregar um produto de qualidade aos nossos clientes, mas ajudando todo o entorno do seu, onde você trabalha, as pessoas que aqui trabalham, e que ajuda o desenvolvimento socioambiental deste país. O impacto gerado na comunidade foi tão positivo que acabou criando novas oportunidades, especialmente para quem faz do lixo uma fonte de renda. É o caso desta cooperativa de Joinville, formada a partir da união de 2 grupos de recicladores. O material trazido diariamente pelos caminhões da coleta seletiva é separado neste galpão alugado pela prefeitura.
foi uma espécie de contrapartida do município para que o grupo fizesse a seleção do lixo reciclável, que dessa forma deixa de ir para os aterros. Ele é bem resistente, né, para ficar no meio ambiente, ele tem uma durabilidade bem maior, né? Para mim, especialmente, eu acho que é um trabalho muito lindo que a gente está fazendo de tirar isso do meio ambiente, porque eu me preocupo com o meio ambiente. E eu gostaria, assim, de que não só eu me preocupasse, mas as pessoas que trabalham, que fazem o trabalho em casa, que fazem a separação em casa, que também ajudasse a gente nessa batalha contra essa poluição no meio ambiente. A preocupação de Dona Iraide tem motivo. Basta uma passada rápida de olhos para ver o quanto de EPS vem junto com o material em vez de ser depositado na natureza. E a cooperativa comemora. O isopor, que anos atrás era considerado um zero à esquerda, hoje entra nos cálculos da contabilidade. Antes não haveria tanta importância da parte do isopor porque não se haveria uma destinação final para ele. Mas após muitas pesquisas e muitos questionamentos, pelo aterro sanitário vem recebendo grande quantidade desse material no aterro, aí então se houve vários projetos que acabou se denominando até então uma compra para ele, aí então se tornando mais viável para a gente também. Então a gente começou a fazer a separação e hoje a gente tem um mercado garantido para ele. Parte do que é separado aqui volta para a origem, ou seja, a linha de produção da empresa de embalagens de EPS. O que não pode ser reaproveitado para a produção de novas peças vai direto para a usina de reciclagem, onde o isopor é processado e transformado nestes pequenos flocos. São chamados pellets, que daqui seguem direto para a indústria da construção civil. O setor é o que concentra os maiores índices de reaproveitamento de EPS no país. Mas, afinal de contas, o que é feito a partir do isopor reciclado? É o que você vai ver depois do intervalo. Dados de uma pesquisa divulgada em 2014 pela Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos, mostram que em 2012, último ano levantado, o Brasil já reciclava 34,5% do isopor consumido no país. Das 18.200 toneladas, 37% foram reaproveitadas na região sul, atrás apenas do sudeste. O levantamento mostra ainda que a construção civil é o segmento que mais recebe o produto reciclado, cerca de 80% do volume total. Em Santa Catarina, várias empresas do setor descobriram os benefícios do EPS. Desde que a ONU definiu o que era sustentabilidade, a construção civil já começou a se preocupar com a questão tão importante, tão relevante, não só para o setor, para a atividade em si, mas com o meio ambiente, com a coletividade, com a sociedade de modo geral. O EPS, além do fator ambiental, ele beneficia o próprio construtor a partir do momento que ele reduz custos da obra em si, que diminuiria em torno de 50% o uso de ferro, o uso de cimento em torno de 20%. Enfim, esse custo pode ser maior ou menor, mas ele tem uma faixa bastante positiva em termos de redução de custo, principalmente nesse momento em que a construção civil atravessa um momento não muito favorável. Esta empresa, que produz pré-moldados de concreto, é referência de peso na área da construção civil. O núcleo de produção fica em Ibirama, na região do Alto Vale, e tem bases tão sólidas quanto o concreto produzido aqui. O carro-chefe da produção é a seleção de tubos e postes, mas a empresa também trabalha com lajes, vigas, pilares, escadas e estruturas pré-fabricadas. Pouca gente sabe, mas em algumas delas é necessária a utilização do isopor. Colocado de forma estratégica entre as ferragens, ele permite a criação de nichos entre as estruturas para que mais tarde sejam feitos os encaixes necessários. Depois que a peça é concretada, o isopor é retirado desse jeito. E foi a preocupação com o resíduo gerado que fez a empresa desenvolver em 2013 uma nova tecnologia, o chamado concreto leve. O segredo é a adição do EPS triturado na mistura do concreto.
O resultado são blocos como estes, que depois de secos, são colocados no interior das lajes. O benefício número 1 foi com certeza a adoção de um mecanismo que permitiu o reaproveitamento do EPS antes descartado nos aterros. Mas além da marca da sustentabilidade, a peça congrega uma série de características que tornam um produto mais moderno e muito mais competitivo. O EPS ele confere características de benefícios acústicos e térmicos também a essas peças, o que também melhorou a qualidade, sim, dessas lajes. E agora, incorporando o EPS, que é mais leve do que o concreto ou do que um material cerâmico, nós ganhamos com a redução da carga, né, que nós temos permanente nessas lajes. E aí, além dos benefícios ambientais, a gente também conseguiu reduzir o tempo de produção. Tempo foi algo que os proprietários desta empresa de molduras de Braço do Norte, no sul do estado, não economizaram. Foram meses e meses de pesquisa até que o grupo descobrisse o caminho da sustentabilidade. A preocupação com os impactos ao meio ambiente e o surgimento de novos marcos regulatórios que restringiram a exploração da madeira foram alguns dos fatores que levaram a uma mudança de paradigma. A solução veio com a criação de tecnologia para explorar produtos como o EPS. Hoje, a empresa deixa de cortar 120 mil árvores por ano e se consolida como referência no reaproveitamento do isopor com 7 unidades de captação pelo país. Quando o material é captado nas cooperativas, a empresa paga aos cooperados pelo EPS. No caso das grandes indústrias, a contrapartida é a emissão do Certificado de Destinação Final de Resíduo, um atestado de que a empresa de molduras assume a responsabilidade de dar rumo adequado ao isopor. O grupo é responsável não só pela captação, mas também pelo transporte do material dos pontos de coleta até a usina de reciclagem, que funciona dentro da fábrica. Para reduzir os custos com o transporte, a empresa investiu em mais tecnologia. Hoje a gente disponibiliza ao mercado máquinas compactadoras, né, que a gente entrega nos nossos parceiros, que são geradores desse resíduo. Pode ser uma indústria, pode ser uma cooperativa, que esteja distante da fábrica, mas que tenham a vontade de fazer a destinação correta do EPS. E a gente, com essa captação desse resíduo e a compactação dele nessa máquina, possibilita a gente a ter a possibilidade de andar em distâncias maiores, colocar um volume maior dentro de um caminhão, que no passado ele traria 300 quilos de EPS em peças, e hoje ele pode ter a possibilidade de trazer 6 a 8 toneladas nesse mesmo frete. Uma vez na empresa, o EPS reaproveitado é submetido a vários processos pós-compactação, como a moagem, filtragem e extrusão, que transforma as peças descartadas em pellets. Lembra deles? Pois é, são esses pequenos flocos que vão dar origem a produtos como rodapés, guarnições e algumas das tradicionais molduras produzidas desde 1942. Só o processo de captação, seleção e transformação do EPS requer a mão de obra de pelo menos 150 funcionários, número que beira os 400 considerando os parceiros da empresa. Comprar a matéria-prima diretamente de uma petroquímica seria não apenas mais barato, mas também mais seguro em termos de composição do produto e menos dispendioso no que diz respeito à mão de obra. Ainda assim, a empresa vê na reciclagem do EPS a chance de mobilizar toda uma cadeia e criar oportunidades para que o próprio consumidor se envolva no processo. Indiretamente, o consumidor final está promovendo a reciclagem não só do isopor, mas de outros produtos também. Indiretamente, ele está empregando pessoas que vão trabalhar em cooperativas a dividir o que é seco e o que é orgânico. Indiretamente, ele está dando continuidade a essa filosofia que a empresa entende e ela acredita que é esse modelo voltado para produtos sustentáveis, a continuar e a incentivar a nossa empresa e também outras empresas a fazer isso também.
Na matemática dos empresários, a soma de todos esses esforços é uma forma de dividir a responsabilidade sobre a destinação e o reaproveitamento dos resíduos, diminuir os gastos com o tratamento dos aterros sanitários e multiplicar experiências positivas que fomentem pequenos, médios e grandes negócios. Com base nesse teorema, todos têm participação nos resultados, mas no final das contas, quem mais ganha com isso é o meio ambiente.